Agora estão me Boa ouvindo? tarde. Vamos iniciar a nossa palestra aqui com a jornalista Alessandra Mello, com o tema Jornalismo em Tempos de Pandemia. A Alessandra Mello é formada em jornalismo pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e é atual presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de Minas Gerais. É um prazer muito grande para nós ter a sua presença aqui, Alessandra, e poder falar um pouco sobre a nossa profissão, né, e todas as condições que ela está sendo executada hoje, no atual momento, né. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra para você poder discorrer sobre o assunto e, em seguida, a Tá, gente retoma as discussões aqui. tá bom. Gente, primeiro, boa tarde a todas e todos. É um prazer falar para a Academia de Ciências e Letras de Conselheiro Lafayette. Na verdade, estou juntando aí duas coisas que eu gosto muito, que é o jornalismo, falando para uma academia literária. Eu também sou leitora contumaz, voraz, gosto muito de livro, leio muito. Então, é um prazer. E eu fui dar uma pesquisadinha sobre, só para começar, antes de me apresentar, fui dar uma pesquisada sobre a história da academia na página de vocês e vi que o Conselheiro Lafayette, há mais tempo, já foi batizada de Cidade dos Livros e das Flores. Achei isso também bem bonito, porque eu também gosto muito de flores, então é uma feliz coincidência, prazer, muito obrigada. Meu nome é Alessandra, eu sou presidente do Sindicato dos Jornalistas, eu sou repórter do Jornal Estado de Minas, cubro política, estou licenciada desde dezembro de 2018 para exercer o comando do Sindicato dos Jornalistas, mas sou repórter a minha vida inteira. Formei em 95, comecei a trabalhar como repórter no Jornal Tempo e de lá nunca mais deixei de ser repórter. Um dia desse fui ver minha carteira de trabalho, só tenho anotação lá de jornalista. Então, é um prazer falar com vocês aqui sobre esse tema, que é um tema muito caro para mim, e eu acho que para toda a sociedade brasileira, né? O jornalismo é uma atividade essencial. É uma atividade essencial para a democracia, é uma atividade essencial para que as pessoas que não tenham voz sejam ouvidas, as vozes sejam amplificadas, é essencial para levar uma informação de qualidade, apurada, e é essencial em todos os tempos. Onde tem o jornalismo livre, o jornalismo bem feito, geralmente é sinônimo de uma sociedade evoluída, de uma sociedade democrática. Então, o jornalismo está muito ligado a todas essas questões. Sempre importante, sempre necessário. Mas eu acho que agora, nesses tempos de pandemia, ele se tornou ainda mais necessário mais necessário. Porque a gente vive hoje um momento que une duas coisas muito terríveis, que além dessa pandemia, do coronavírus, essa doença aí, esse inimigo invisível que ataca a economia, mata pessoas, ceifa vidas, destrói famílias, né? Ainda que não seja uma letalidade muito grande, confinou todo mundo. Uma situação muito difícil. A gente convive também com uma pandemia da informação falsa, que também é um problema mundial, também é uma doença mundial, obviamente não se compara, não estou fazendo uma comparação com o coronavírus, mas é também um problema grave que nós temos que nos preocupar. E a pandemia veio e juntou essas duas coisas aí, um inimigo misterioso, um vírus, e a informação falsa disseminada por todos os meios, principalmente pelo WhatsApp, contaminando a informação, contaminando as pessoas e também a democracia. Então, acho que o jornalismo está nesse momento aí, veio nesse momento para se reafirmar a sua importância, que mais ainda do que nunca é preciso ter informação de qualidade, é preciso ter jornalismo comprometido nesses tempos de informação falsa que semeia aí a discórdia, a desinformação, a ignorância. Então, isso é uma coisa que leva a uma reflexão. Acho que antes de a gente falar sobre a questão da pandemia e o jornalismo, então é preciso então a gente pensar nessa questão da informação, da qualidade da informação. Informação é poder. Quem tem informação tem poder. Quem tem informação privilegiada, qualificada, está mais bem informado e, inclusive, decide o futuro e o destino da nação. Informação é uma ferramenta fundamental. A gente vê no mundo afora aí, antes, durante e atualmente, democracias sendo derrubadas, tudo muito usando a informação. O que foi a Segunda Guerra Mundial? O que foi o nazismo durante a Segunda Guerra Mundial?
se não uma guerra gigantesca de informação, né, uma propaganda em massa, para você incutir na cabeça das pessoas um ideal, e isso pegou e espalhou e deu nessa coisa negativa, que foi o nazismo que matou aí nessa brincadeira, não brincadeira, nessa loucura 6 milhões de pessoas. Então, a gente tem que ter muito, muito cuidado com a informação, porque ela realmente é uma coisa poderosa. E no Brasil, hoje, a gente vê, no Brasil não, no mundo, né? No mundo no geral, esse problema grave da informação falsa. Uma informação que chega, muitas vezes, revestida de verdadeira, ela vai como se fosse uma notícia verdadeira, muitas vezes ela é revestida de uma cara, um formato também de notícia, com sites com cara de notícia verdadeira, com sites com cara de notícia jornalística, e, na verdade, é tudo fonte de informação, de manipulação, e se espalham como um rastilho de pólvora que depois a gente não consegue dar conta dele. Então, isso é uma coisa que nos preocupa muito. E o jornalismo veio para, então, nesse momento, para atacar essas duas coisas, a desinformação produzida pelas notícias e reafirmar a importância de uma notícia apurada, correta, verdadeira, responsabilidade para combater esse momento terrível que a gente vive. Chega até a ser engraçado, porque o jornalismo vinha há muito tempo e vem sofrendo ataques dos mais diversos, e quando chegou esse momento de pandemia mundial, ele reafirmou sua importância, e as pesquisas de opinião refletem isso claramente. A Folha fez uma pesquisa, o instituto dela, Datafolha, e apontou que no Brasil 71% das pessoas acreditam na informação e acreditam no poder da informação para que ela combata a pandemia, as sequelas do coronavírus e a desinformação. Então, isso é um dado importante e que nos alegra, nós jornalistas no geral, mas ele vem acompanhado de um outro dado também que chega a ser contraditório e é muito louco. No momento que você tem um aumento da credibilidade da importância, um aumento do reconhecimento do papel da imprensa para combater a desinformação, para ajudar a formar a opinião das pessoas sobre um momento difícil feito esse, que é o da pandemia, a gente viu um crescimento, uma escalada da violência contra o jornalista, como a gente nunca viu antes. Eu acho que isso é um momento, isso se explica um pouco, essa contradição, por essa polarização no Brasil, por esse momento anti-ciência, né? A gente tem um grupo no Brasil considerável de pessoas que não acreditam na ciência, que é capaz de chegar para debater com um infectologista de renome mundial, cheio de títulos e anos de estudo, e dizer, não, mas eu não acredito nisso, você acredita nisso, eu acredito naquilo, como se a ciência fosse passível de ser suscetível à minha informação, ao meu ponto de vista, não tivesse uma base científica, uma base de estudo e apuração. Então, eu acho que um pouco desse aumento da violência que a gente tem sentido em Minas Gerais, eu não sei se vocês viram, recentemente tomaram conhecimento, acredito que sim, porque deu muito ibope, foi muito repercutido, um jornalista em Barbacena fazendo uma cobertura em frente à escola de cadetes sobre a contaminação do coronavírus. Do nada, um senhor desceu do carro, começou a xingar, do nada partiu para cima dele, pegou o tripé, quebrou a máquina, ele quebrou o dedo. Uma coisa muito grave, porque a violência, outra coisa, né? Ela deixou aí, nesse momento, de ser uma ameaça no papel e ela foi para a realidade. E isso tem sido uma constante na vida do jornalista, cada dia mais. Já vinha de um tempo para cá, nessa onda que o Brasil vive, infelizmente, de anti-ciência, de antidemocrática, né? De combater a cultura, as letras, o jornalismo, a ciência, combater essas categorias aí. Então, isso já vem acontecendo e é muito grave isso quando ela passa a deixar de ser só uma ameaça virtual e passa a ser uma ameaça no papel. Então, é contraditório a gente criar, ter essa credibilidade maior nesses tempos de pandemia e, ao mesmo tempo, a gente está aí sofrendo nas ruas. Eu não sei se vocês viram também, aqui em Belo Horizonte, picharam um tapume do Hospital das Clínicas,
um tapume até de uma área de campanha que foi criada para fazer triagem de pacientes de coronavírus, foram lá e picharam assim, jornalista bom é jornalista morto, mate um jornalista por dia no Brasil, jornalista, desgraça do Brasil, coisas graves, né? Terríveis, que refletem um pouco esse momento, mas que a gente, jornalista, encara isso com muita coragem e esse desejo mesmo de combater e de levar uma informação de qualidade. O jornalismo ele tem uma função social, né? Uma função social importante. Ele é um dos pilares da democracia, ele é um canal de informação para quem não tem, ele tem uma responsabilidade muito grande. O jornalismo é diferente de um blogueiro, de uma opinião, né? Que tem opinião, a gente não vai ser hipócrita aqui e dizer que não tem opinião. Tudo que a gente escreve tem opinião, né? É balela dizer o jornalismo não tem opinião, não tem opinião, o jornalista deve ser isento, imparcial. A gente sabe que isso não existe, né? O ser humano não consegue isso. Na hora que eu escolho uma pauta, eu escolho o caminho que eu vou seguir para essa matéria, as pessoas que eu vou entrevistar, e dentre as pessoas que eu escuto, eu seleciono trechos de frases, a gente já está aí incutindo aí nesse texto, colocando um pouquinho do que a gente pensa e acredita. Mas é feito sempre, sim, com opinião, mas assim, com justiça, com parcialidade. Isso que é o mais importante. A gente consegue isso hoje no Brasil, na cobertura do coronavírus, de uma maneira uniforme? A gente não consegue. Muitos jornais, muitos meios de comunicação, eles estão sujeitos ao interesse político e econômico de quem é o dono da emissora. Então, a gente teve aqui em Minas Gerais, logo no começo da pandemia, muitas emissoras de televisão, muitos meios de comunicação que não acreditavam na gravidade do coronavírus, que não queriam que isso fosse tratado jornalisticamente por interesses maiores, interesses políticos, econômicos, de religiosos. Né? Então, a gente sabe, tem a plena consciência de que está sujeito a tudo isso. O jornalismo está sujeito a essa interferência. Mas a gente tem uma responsabilidade, acho que nós jornalistas, mais do que os donos de jornal, que na maioria das vezes não são jornalistas, não têm compromisso com a informação, de tentar esticar essa corda o máximo possível para levar uma informação de qualidade. E eu acho que é isso que, no fundo, todo jornalista faz e deseja. Eu, nesses meus 25 anos de jornalismo, eu posso contar nos dedos aqui o jornalista que, nos dedos das duas mãos, e olha que eu conheço assim, uma infinidade de jornalista, do repórter, do jornalista, que se vendia aos interesses políticos e econômicos, ou que muitas vezes não se rebelava. A maioria deles se rebelam, a maioria tenta ampliar esses limites aí para levar uma informação de qualidade. Nem sempre é possível em função disso tudo, desse poder econômico e político que vem sempre sufocando os meios de comunicação. Então, isso também é um problema do Brasil, aliado a tudo que a gente vive aí, que atrapalha um pouco e talvez deixe nas pessoas uma opinião errada sobre o jornalismo, né? Sobre o jornalista. Então, vocês veem aí na época do mensalão, da Lava Jato, muita crítica ao jornalista, ao jornalismo, aí a gente virou agora para um governo completamente contrário ao que era, e também o jornalista continua sendo criticado, atacado. Então, entra poderoso, sai poderoso. Parece que o que acontece de ruim no Brasil é responsabilidade do jornalista e não do jornalista, não dos políticos, dos governantes e da população no geral. Porque nós, população, obviamente, também somos responsáveis pela política, né? Porque a gente é quem elege as pessoas que estão nos legislativos e nos executivos aí, nos representando. Então, a gente também tem que incluir aí, quando a gente faz uma crítica aos políticos, a nossa responsabilidade também. Então, essa é uma responsabilidade coletiva que a gente vive, do que a gente vive tudo hoje. Não é uma responsabilidade do jornalista. O jornalista, ele trabalha no dia a dia, apontando aí o que é uma mazela, o que está fora da linha, o que está fora da curva. É o papel do jornalista. Um grande jornalista, George Orwell, autor do 1984, um livro hoje até, digamos, visionário, impressionante, eu li há pouco tempo e fiquei impressionada com a atualidade dele, e dizia, jornalismo não é falar bem, jornalismo é oposição, quem fala bem é publicidade, falar bem é publicidade. Né? Então, tem que ter essa distinção muito grande aí, que muitas vezes as pessoas não têm.
e confundem, e acham que o jornalista também só fala notícias ruins. Isso é uma crítica que a gente tem visto nessa cobertura da pandemia. Muita gente fala assim, nossa, mas eu estou deixando de ver jornal, eu estou deixando de ler notícia, porque você só fala notícias ruins, só fala notícias negativas. A notícia positiva, a informação positiva, ela está no release, ela está numa campanha publicitária. O jornalismo está aqui para apontar o que não está dentro do padrão. Claro que não significa aí que nós, jornalistas, temos o monopólio da verdade. Nunca, né? Até porque, como eu disse, sujeito a tanto poder econômico, político e interesses dos mais diversos, a gente não poderia nunca se arvorar os donos da verdade. Não é isso. Mas a gente tem uma responsabilidade com a notícia, o jornalista profissional, que garante que essa notícia seja construída de maneira que ela seja uma informação clara, que ela seja transparente, que ela seja equilibrada, que ela ouça todos os dois lados. Então, isso é um papel nosso e que eu acho que veio nessa pandemia aí, ficou mais claro, mais patente, foi reforçado. Agora, exercer jornalismo no Brasil é muito difícil, não só nesses tempos de confinamento, de pandemia, de violência, de ataque. A gente também tem uma configuração da mídia brasileira que é preciso ser discutida. O Brasil é um país continental que tem 8.000 e tantos, 5.000 e tantos, municípios, e esses municípios são basicamente atendidos pelas mesmas redes de comunicação. O Brasil tem 5 famílias dominam todos os meios de comunicação brasileira, né? Então, isso também é uma coisa que tem que ser discutida. A nossa Constituição ela prevê uma regulamentação para que isso não aconteça, essa concentração, esse oligopólio, e também o que se chama de propriedade cruzada, uma televisão ser dono da televisão, do rádio, do canal aberto, do canal fechado, de um jornal impresso, de uma produtora de filme, ou seja, uma única família, um único grupo econômico, comandar essa corrente, essa cadeia toda de informação. Isso é muito poder, isso é muito poder. Isso, teoricamente, deveria ser regulamentado por uma lei para que não acontecesse. É o que prevê a Constituição de 88. Mas nunca saiu no papel. Então, a nossa realidade hoje é uma realidade de mídia concentrada. É um país continental em que 5 famílias dominam todos os meios de comunicação. A gente, basicamente, lê e escuta e vê o que vem da Globo, da Record, da Bandeirantes, do RBS, que é um grupo do Rio Grande do Sul, e da Folha de São Paulo. Isso não pode ser democrático, né? Isso não pode ser visto com clareza, com naturalidade. Isso tem que ser questionado por toda a população brasileira. E é importante que a população brasileira tenha conhecimento disso também, porque isso também ajuda para que a gente tenha um olhar mais crítico sobre os meios de comunicação. Para que a hora que a gente liga a TV Record, a gente saiba o que está por trás ali daquilo ali, a gente saiba que quem é dono da TV Record, quem comanda a TV Record, comanda uma cadeia de rede de igreja, Brasil afora. É importante que a gente saiba que a Rede Globo, que detém hoje, na questão da informação televisiva, 50% da população brasileira só vê a Rede Globo. Só vê a Rede Globo. Ela chega em quase todas as casas. Então, isso também é muito poderoso. É importante que a gente saiba que a Rede Globo tem empresas de agronegócio. Então, quando ela apresenta lá na Rede Globo o agro é pop, é como se fosse uma campanha de valorização da agricultura brasileira, uma valorização de um negócio que ela tem por trás dela, né? É importante que a gente saiba que o que sustenta a Folha de São Paulo, hoje, o Grupo Folha de São Paulo, não é o jornal impresso, não é. É a maquininha de cartão de crédito, a maquininha do ouro, né? Que é de onde vem todo o faturamento desse grupo de jornal, desse grupo de comunicação, não é do jornal. O jornal é um instrumento, né, poderosíssimo, que fortalece, inclusive, os outros negócios, respalda os outros negócios. Então, é importante que isso seja, que a população tenha. Aqui em Belo Horizonte aprovou-se, essa semana, na Câmara Municipal, uma legislação que eu achei muito interessante, que prevê o ensino nas escolas públicas de direito, noções básicas de direito para as crianças, que é uma coisa bem legal. Poderia também ter uma noção básica de comunicação.
como que estrutura uma notícia, como que funciona um jornal, como que a mídia é distribuída, o que diz a legislação sobre a mídia, para que a gente talvez pudesse ter um olhar mais claro também sobre isso, sobre como que a comunicação no Brasil toda é estruturada. Então, eu acho que essas são questões que, infelizmente, muitas vezes não estão no horizonte da discussão da população do geral, elas não entram na pauta dos governantes, né? E aí a gente é pego aí por vários acontecimentos e muitas vezes ficamos, sim, nossa população, aí falo como população, como eleitora, à mercê de interesses políticos, econômicos. Então, assim, a mídia é de uma enorme relevância, tem que ser olhada com cuidado, tem que ser olhada de maneira muito crítica, tem que ser estudada e tem que ser reconhecido também, obviamente, a sua importância, a sua relevância para a sociedade. Eu sou uma apaixonada pelo jornalismo, uma defensora do jornalismo. Nesses meus 25 anos de repórter, tenho matérias que fiz ao longo da carreira que me deram enorme satisfação, porque foram reportagens que colaboraram para mudar a realidade de uma população, às vezes uma população de um município, como uma vez uma matéria que eu fiz no município de Coração de Jesus, ou às vezes um grupo menor, restrito, mas a gente tem essa responsabilidade, temos essa condição, muitas vezes, por meio do jornalismo, de contribuir para a melhora da sociedade. Então, a gente tem que tratar o jornalismo, eu acho que hoje em dia, mais no geral, com mais carinho, né? Mais carinho por todo mundo, menos ataque, um olhar, mas sempre com um olhar mais crítico também. A gente não está aqui num pedestal acima de crítica, tem muito problema, tem muito desvio, tem muita informação distorcida, com viés de informação correta, muitas vezes veiculada pelos meios de comunicação grandes, que a gente chama de a mídia hegemônica. Então, não estamos aí imunes e nem queremos ser donos da verdade, nem imune a nenhum tipo de crítica. Nós temos muito que discutir o jornalismo, muito, devido ao seu papel e à sua relevância para a sociedade brasileira. É isso que eu gostaria de colocar aqui para vocês, agradecer e estar à disposição aí para um debate, se vocês quiserem abrir para o debate. Eu não sei como é que fica, Moisés, se eu falo mais, fica a critério de vocês aí. Ok, Alessandra, de antemão já agradeço muito as suas falas até o momento, né? Muito importante. Eu vou abrir o microfone para os participantes, quem quiser fazer o uso da palavra e de alguma questão, alguma dúvida, né? Que com certeza pode emergir aqui da sua fala inicial. Moisés, eu gostaria de começar, posso? Por favor. Boa tarde, Alessandra. Boa tarde. Qual o seu nome? Meu nome é Márcia Carreira. Eu sou jornalista desde muito antes de você nascer. Que bom! Com certeza. Eu me formei em 1977 na UFMG. Eu sou também secretária da Academia de Ciências e Letras de Lafayette. Prazer. Qual o seu nome mesmo? Perdão. Seu nome mesmo? O seu nome? Márcia Carreira. Márcia Carreira. Isso. Eu gostaria de começar expondo umas questões, assim, você abordou alguma coisa, mas umas questões que me deixam perplexa nesse tempo, principalmente nesses tempos de pandemia. Há pouco tempo, bem pouco tempo mesmo, o jornalista era o cão de guarda da sociedade, era aquele que vigiava e que protegia, ele era um herói. Super-herói. Em muito pouco tempo, ele hoje é visto como um bandido, como causador de todos os males, a ponto de se incitar a matar um por dia. O que está acontecendo nesse país com esse povo até então alegre e solidário? Como que vocês, jornalistas atuantes, e o sindicato, analisam essa situação como se o jornalista também tivesse um pouco de responsabilidade nisso?
Eu aprendi assim, com grandes mestres, os meus professores, o Washington Mello, o Plínio Carneiro, o professor Mendonça, o Anísio Leão. E a função do jornalista não é só informar, é formar também. E o jornalismo de hoje, assim como a educação, está falhando nessa função de desenvolver o espírito crítico, reflexivo do cidadão. Como que alguém pode afirmar que a mídia é culpada dele pensar isso ou aquilo? Como se a mídia fizesse uma lobotomia na sociedade. Todo mundo tem a liberdade de procurar conhecimento, de procurar informação, de verificar diversos canais de comunicação, de analisar os vários ângulos do tema e decidir por si o que pensar. Eu não entendo como que alguém pode acreditar que a mídia faz ele pensar isso ou aquilo nos tempos de hoje. Será que nós também estamos falhando nessa função de formar? Márcia, prazer, o Washington Mello, da Comissão de Ética do Sindicato dos Jornalistas, seu antigo professor, meu grande amigo, Washington Mello. Vou dizer para ele que a gente esteve virtualmente. Márcia, eu acho que o jornalismo está falhando sim também. Como eu disse lá, a gente não está imune à crítica, não. Eu acho que na verdade, está falhando muito na sociedade brasileira uma educação melhor, no geral, né, para todo mundo. Falta espírito crítico, falta mais conhecimento, e eu acho que por parte da sociedade no geral, dos educadores e dos jornalistas, que também tem essa função de formar consciência e educar a população com uma visão crítica dos problemas. Isso realmente não acontece da maneira como deveria ser. Eu acho que vem desse problema. Eu acho que da maneira como a mídia no Brasil é estruturada, o jornalismo, às vezes, ele é muito refém dos interesses que não são os interesses da população. Então, muitas vezes, pautas que deveriam ser tratadas, pautas de educação, de formação, são meio relegadas a segundo plano. Para quê? Para um jornalismo, muitas vezes, de fofoca. Você entra nos portais de notícia, aí você vai ler as notícias mais lidas. As notícias mais lidas, geralmente, são notícias que... Vou até citar uma que virou um meme depois. Caetano estaciona seu carro na praia no Leblon. Isso era notícia de um site de comunicação. Virou até motivo de chacota, de piada. E todos os anos isso aí virou memes e se repete aí em forma de gracejo, de xiste contra o jornalismo. Porque é isso. Você entra lá, quais são as mais lidas? São as matérias de violência, são as matérias de fofoca, fulano, ciclano. Então, isso sim não é uma coisa legal. E o jornalismo formador, da consciência crítica, do olhar crítico, muitas vezes ele não tem espaço. Muitas vezes ele é exercido em mídias que tentam sobreviver aí de maneira alternativa. Eu acho que falta também, como eu disse lá antes, eu acho que falta ter dentro da escola, na formação dentro das escolas, uma discussão também sobre o papel do jornalismo, sobre como o jornalismo é exercido, para que as pessoas vejam o jornalismo de maneira mais crítica. Hoje em dia, nas escolas particulares, pelo menos, isso já começou a ser feito. Eu vejo pela escola do meu filho caçula, eu tenho 3 filhos. O pequeno tem um letramento midiático. Ensinam para ele como funcionam os meios, como ele deve ver televisão, o que é uma notícia, o que é uma manchete, o que é um título, mas ainda é pouco. A discussão ela tem que ser uma discussão mais ampla. A gente tem que ter, para o jornalismo ser mais educador, mais formador de consciência política, ele tem que ser um jornalismo mais independente, mais livre de interesses e poderes, para que ele possa ser exercido com mais democracia, com mais amplitude. Eu acho que tem uma falha no jornalismo nesse quesito e que ela vem aí coladinha com um déficit que o Brasil também enfrenta sempre, de uma educação de baixa qualidade. Você está falando da educomunicação, que deveria ser inserido nas escolas de primeiro grau. Né? Isso mesmo. Hoje ninguém lê, Márcia.
Hoje em dia, assim, eu fico preocupada com as gerações futuras, mais ainda, entendeu? Porque a gente vê uma sociedade, esse crescimento do anticientificismo é tão louco para mim, você ser essa onda, você tem que discutir em pleno século XXI que a Terra é plana, entendeu? Que a Terra não é plana, você tem que fazer essa afirmação dessa maneira, isso parece uma coisa assim tão louca, você chegar num canal CNN, não, mas eu não acredito nisso, minha opinião é essa, sua opinião não, meu chapa, você está discutindo a sua opinião como infectologista, os maiores do Brasil, a sua opinião é nada. Aqui, não tem... A opinião não pode se contrapor à ciência. Né? Então, isso é muito triste. Quem diria, né, gente? Quem diria, né? Mas é isso aí. Vamos pôr livro na cabeça desse povo, né? Abrir. Tem uma grande... eles acham que jornalista e mídia é uma coisa. E são duas coisas totalmente diferentes. Não confundam com os patrões. Não nos confundam com... editorial. O jornalista tem que seguir aquela linha editorial que o patrão... Né? Não é o jornalista que decide, ele não decide nem quem ele vai entrevistar. Eu já cansei, eu trabalhei no Jornal de Minas, na editoria de polícia, em 1976. Então, quantas vezes a gente fazia uma matéria e ela ia, o que a gente dizia, para a sexta sessão, não era de acordo com a linha editorial do jornal, ia para o lixo. Então, não é o jornalista que decide o que vai ser divulgado. É isso mesmo, é isso mesmo. E continua até hoje, da mesma maneira, não mudou. E o interesse é isso. A gente tem um grupo pequeno no Brasil, um grupo, 5 famílias, que dominam todo o meio de comunicação. Então, os meios de comunicação, a mídia hegemônica é muito controlada pelo dono da notícia, que não é o que a gente é. Eu digo que nós somos os operários da notícia, chão de fábrica, peão, trabalhador. E ganha um salário, gente, vou dizer para vocês, cada dia mais miserável. Com certeza. Estimados, parece que o acadêmico Carlos Reinaldo estava querendo fazer o uso da palavra, mas o microfone dele está desativado. O senhor tem que ativar o microfone para poder fazer a pergunta. Fazer uma pergunta pelo chat. Enquanto o senhor ativa o microfone, vamos encaminhar agora para a acadêmica Vanessa Verdolim. Boa tarde. Boa tarde, meus cumprimentos à doutora Alessandra. Achei muito boa a palestra e tão boa, tão esclarecedora, que uma pergunta que eu ia fazer já está respondida. Eu ia falar sobre, eu ia perguntar, né, sobre a importância do jornalismo como definidora da opinião popular e o seu uso, que pode ser benéfico ou nocivo, mas isso já ficou bem esclarecido. Então, eu vou pedir um esclarecimento sobre uma outra nuance aí que me deixa muito preocupada. É que o jornalismo, para mim, ele pode ser informativo, para isso ele pode ser investigativo, mas a investigação ela é um instrumento da informação. O jornalismo, no meu conceito, não pode ser apenas investigativo, ou tomar isso como o principal. E o que a gente está vendo aqui é que está muito sendo tomada a investigação como meio principal, inclusive, ou principalmente para o empoderamento da mídia. E eu pergunto, doutora Alessandra, se não há um freio normativo para essa tendência no jornalismo, que eu vejo como uma tendência muito perigosa. Vanessa Verdolim, desembargadora? Eu sou desembargadora aposentada, já me aposentei. Aposentei há pouco tempo, estou na área da advocacia. Eu tenho uma ótima memória para nomes, eu já fiz muitas matérias de sentenças. Lembrei na hora, prazer enorme. Na verdade, eu tenho também uma crítica muito grande
desembargadora, a essa questão do jornalismo investigativo. Porque criou-se no Brasil uma corrente que é tema, nós somos jornalistas investigativos. Não, todo jornalista ele tem que ser investigativo. Se você vai fazer uma matéria de cultura, você vai investigar a vida daquela pessoa, você vai fazer uma matéria sobre o transporte de público em Belo Horizonte, você vai investigar as famílias que estão aí por trás do transporte público, num grau ou menor do uso da investigação, dependendo da matéria que você faz. Então, criou-se como se fosse uma carta de jornalismo, de jornalista investigativo no Brasil, que, na verdade, a minha grande crítica é que, muitas vezes, ele não é investigativo, ele é uma correia de transmissão de um poder para o outro. Então, é uma correia de transmissão. O Ministério Público faz um inquérito, conclui o inquérito, o jornalista pega aquele inquérito e reproduz aquele inquérito. Não tem investigação nesse caso. Tem um privilégio de uma fonte, que é uma coisa muito importante para o jornalista, sim. O jornalista que tem boas fontes, é mérito dele, precisa trabalhar a fonte, mas não pode ser correia de transmissão. Não pode simplesmente pegar aquilo ali, reproduzir, a verdade está pronta, está dada. Porque isso não é investigação, isso não é jornalismo. Você não pode partir do princípio de que o que vem, por exemplo, do Ministério Público já vem pronto e é sentença final, definido. Muita coisa pode virar no caminho, como tem virado nos últimos tempos, rumos de investigação que vão sendo tomados, vão por um e depois acabam não se configurando e indo por outro canto. E, nesse meio tempo, a pessoa que foi exposta está aí com a honra enxovalhada e isso nunca mais tem retorno na vida. Não tem jeito. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade, o jornalista, com essas matérias de investigação, para que eles não sejam meramente essa transmissão de um poder para o outro, de um poder do Estado para um quarto poder, que é o jornalismo. Agora, o freio de arrumação nisso aí eu já acho um pouco mais difícil, porque eu acho que o freio tem que ser o freio que já existe na lei. Se você publica uma informação falsa, você publica uma informação caluniosa, a justiça está aí para quem se sentir injustiçado, procurar se defender, procurar reparação. Isso é um direito do cidadão brasileiro, porque eu acho que fazer uma coisa específica para o jornalismo é complicado, porque a legislação ela não abarca tudo o que acontece. O papel não dá conta de todos os fatos, todas as situações. E isso pode, no final, virar uma espécie de controle e censura. Então, eu acho que o melhor é importante que o jornalista tenha essa consciência, que as pessoas... Aí voltamos lá, é preciso ter uma consciência também, as pessoas precisam ter uma visão crítica do jornalismo, saber de onde ele vem, quem está falando, por que está falando, o que está por trás daquela fala, porque isso sempre existe. E, do lado do jornalista, uma responsabilidade muito grande, porque essa responsabilidade sempre teve que existir. Agora, nesse mundo de internet, ela tem que ser muito dobrada. Porque antes você fazia uma matéria lá no Jornal do Estado de Minas, ficava registrado no jornal, o seu inimigo da cidade, se denunciava o prefeito, o inimigo da cidade pegava aquele recorte, um dia ficou só aquele recorte, hoje fica registrado para sempre na internet. Dá um Google lá e aparece. Então, é preciso ter, sim, uma enorme responsabilidade e um cuidado maior com esse dito jornalismo investigativo. Muito obrigada pela resposta. Te achei muito independente, isso daí é essencial no jornalismo, a independência, e entendi bem essa posição aí de liberdade de expressão, que tem a ver, tudo a ver com o jornalismo, mas, ao mesmo tempo, eu tenho receio de que essa liberdade se transmude em liberalidade, e um certo conceito assim de tendenciosidade mesmo. Mas, realmente, um freio aí normativo teria que ser muito bem elaborado e muito generalizado, porque existem situações aí muito específicas, Mas é isso aí. O meu temor
é que esse quarto poder esteja se tornando mais poderoso do que os outros 3 poderes, certo? Mas sua resposta foi muito esclarecedora para mim e me deixou muito satisfeita, viu? Te achei muito independente e muito jornalista mesmo, no conceito mais puro da palavra. Muito obrigada. Muito obrigada, viu? Grande prazer. Agora, porque esse limite, desembargadora, entre ele da opinião para a tendência, né? Assim, da liberdade de expressão com o direcionamento da opinião. Isso é muito grave, né? Isso acontece muito. E aí eu volto só para mais uma vez, para não ficar repetida, mas é importante destacar. A gente não pode deixar a mídia concentrada no Brasil. A gente não pode deixar a mídia tão concentrada na mão de tão poucas pessoas, porque essas pessoas comandam o Brasil, que informação é poder. E a gente sabe que informação põe gente no poder, tira gente do poder e vira as coisas de cabeça para baixo, né? Essa opinião vinda de você, que representa uma classe tão importante aí na democracia, me deixa muito mais tranquila, viu? Muito obrigada. Obrigada. Alessandra, nós temos uma pergunta também inscrita, mas está tendo um probleminha técnico, então enquanto ele não resolve, eu gostaria que você falasse um pouquinho da atuação do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de Minas Gerais frente a essas questões que estamos recebendo, essas denúncias, essas agressões aqui no Estado de Minas. Eu sei que vocês têm atuado na linha de frente, né? Na verdade, isso tudo, assim, a gente lamenta muito, né? O dia que eu cheguei lá nesse bicho, mate um jornalista por dia, jornalista é bom, jornalista é morto, eu fui a primeira pessoa que chegou lá. Eu recebi essa informação no Zap, aí eu fui correndo lá para ver, né, para ver de perto, e já acionar a polícia, já tentar pegar imagem de câmera de segurança, e eu fiquei tão triste, eu achei tão ofensivo, eu achei tão indigno, né, você atacar um trabalho de tanta relevância, ser atacado dessa maneira, de maneira tão agressiva, tão violenta. Isso é uma coisa que nos preocupa demais. E não é um problema só no Brasil, só em Minas Gerais, é um problema no Brasil, sim, que tem crescido vertiginosamente. Não sei se vocês viram na semana que passou, nessa semana agora, tomaram o telefone celular de um jornalista durante a coletiva, jogaram no chão, jogaram uma repórter no chão, uma outra foi assaltada ao vivo, enquanto fazia uma passagem. Quer dizer, é terrível, né, para a profissão, porque eu conheço muitos jornalistas e a gente tem um orgulho muito grande de ser jornalista, né, Moisés? A gente tem um orgulho da profissão, a gente tem um amor por ela. Eu acho assim que é uma coisa generalizada na imprensa. A gente pode ser um engenheiro, sei lá, uma pessoa que está meio de saco cheio do trabalho, mas o jornalista, com toda dificuldade, é pouco isso, porque a gente tem um amor, um compromisso, uma responsabilidade. Isso nos entristece demais. A FENAGE solta todos os anos um levantamento sobre a violência contra jornalistas. O relatório desse ano, que foi divulgado em fevereiro desse ano, ele aponta um aumento de 54% da violência contra jornalista. O Brasil já é um dos países mais violentos para o jornalista trabalhar. Então, isso tudo são coisas muito preocupantes. O que a gente tem tentado fazer dentro do sindicato são 2 linhas de atuação. Uma é a linha de valorização da imprensa, valorização do jornalista e do jornalismo, discutir a relevância do nosso papel, da nossa profissão, né, em todos os ambientes possíveis, para que as pessoas tenham a consciência e saibam como que o jornalismo se estrutura no Brasil e tenham a consciência das responsabilidades de cada um. E um outro trabalho é um trabalho de combate mesmo à violência efetiva. A gente tem adotado uma linha de procurar a polícia mesmo, na verdade, a polícia e as instituições, porque as instituições da República, elas são responsáveis por garantir a livre expressão, a liberdade de imprensa no Brasil, é de responsabilidade das instituições, muito mais do que do sindicato. É dever do Ministério Público, da Justiça, da Polícia, do Estado brasileiro garantir a liberdade de expressão.
Então, nós estamos cobrando de quem é responsável, de quem deve se movimentar para garantir isso. A liberdade de expressão é um sinônimo da democracia. Onde não tem liberdade de expressão, não tem democracia. Uma coisa está coladinha na outra. Então, é importante que isso seja dito claramente e que as instituições assumam seu papel. Quem agride jornalista virtualmente, na rua, está agredindo não só um trabalhador, está cometendo não só uma violência gratuita, desnecessária, absurda. A violência nunca é necessária. Está também cometendo um atentado à democracia. Então, a gente tem cobrado muito firmemente que as instituições se posicionem, que a justiça seja feita para quem comete esse tipo de crime. Crime de ódio. Propagar a morte de jornalista é crime de ódio, isso é crime, está lá, tipificado na lei. Né? Interromper o trabalho, atentar contra a dignidade do trabalho, é crime. Né? Atentar contra a democracia, a liberdade de expressão é crime, então tem que ser tratado como tal. Perfeito. Alessandra, agora vamos para a última questão do acadêmico Carlos Reinaldo. Boa tarde, Alessandra. Boa tarde, Carlos. Eu, se não fosse médico, seria professor. E se não fosse professor, eu seria jornalista. É a minha terceira opção profissional enquanto cidadão. É terceira, mas podia ser... Se eu não for... Mas eu diria assim, porque eu acadêmico, o jornal acadêmico, do diretório acadêmico, fui editor. Então, já me senti jornalista uma vez. Eu conheço o papel do jornalismo e do jornalista. Você estava discutindo agora mesmo, com o Moisés, a questão do jornalista. Eu acho que a Márcia também falou sobre isso. Nós temos que separar aqui, não é, Alessandra, o papel do jornalista do papel do jornalismo. São duas coisas completamente diferentes. Quando a população agride o jornalista, erradamente, diga-se de passagem, é crime, como você mesma disse, ela está querendo agredir o jornalismo, o mau jornalismo. E não, mas ele está representado ali naquela hora, infelizmente, pela figura do jornalista, que você defende enquanto líder sindical. Eu também já fui líder sindical. E eu sei o papel do sindicato para a defesa de classe, a classe jornalista. Mas existe o sindicato do jornalismo, dos donos das entidades que empregam os jornalistas. São coisas bem diferentes. Então, eu queria dizer para vocês que eu, enquanto cidadão, respeito profundamente a classe dos jornalistas e, sobretudo, a figura ímpar do jornalista. Mas, infelizmente, no Brasil, não é o jornalista que está deformado. Quem está deformado é o jornalismo. Por que ele está deformado? Houve um momento de sua fala em que você falou que o jornalismo, fazer o jornalismo, era ser oposição. Era fazer oposição. Não era defender, digamos assim, uma posição que seria de marketing, que seria de métodos diferentes de ser defendido. Eu estranhei a posição sua nesta hora, porque eu acho que o jornalismo ele não é nem oposição e nem situação, politicamente falando. O jornalismo ele é verdade. Ele tem que falar a verdade e não estar vinculado a nenhuma vertente política, como nós temos visto o jornalismo. Fique bem claro, o jornalismo aderido a facções políticas, e não os jornalistas. O jornalista faz o que o patrão dele, o dono da empresa de jornalismo, manda. E igual eu fazia, enquanto editei o meu jornal na faculdade, o que o presidente do diretório queria
que o jornal do diretório falasse. Isso era, eu conheço bem as duas posições, porque eu já estive ocupando essa posição. Então, eu lamento profundamente que o nosso jornalismo brasileiro hoje esteja comprometido com vinculações políticas, Alessandra. Isso é extremamente grave para o nosso país, inclusive deformando estatística. A estatística também, igual você disse, é uma ciência e precisa ser defendida, como a ciência médica, como a ciência política, tem que ser defendida, mas não por empresa jornalística. Ela tem que ser defendida. A política é pelos partidos políticos, a ciência médica é pelas entidades médicas, a estatística pelas entidades estatísticas ligadas às ciências exatas. E ao jornalismo compete fazer prevalecer essas verdades todas, a verdade médica, a verdade política, a verdade estatística. Nós temos vendo muitas entidades jornalísticas deformando dados estatísticos ou aplicando gráficos estatísticos para deformar a informação. Como que você vê, enquanto presidente do Sindicato dos Jornalistas, e sendo uma jornalista, como que você vê essa pressão da entidade do jornalismo fazendo pressão no campo da política, no campo técnico da medicina, no campo técnico da estatística? Qual seria a saída que você vê para essa situação que é altamente lesiva aos interesses do nosso país? Seu Carlos, eu também, se não fosse jornalista, seria médico. Fiz vestibular para medicina, não passei, e aí depois fiz para enfermagem, passei para enfermagem, desisti, virei jornalista, eu gostava muito de ler. Falei que você sabia, tinha muitas poucas faculdades de medicina quando eu fiz. E meu pai não tinha condição de pagar uma faculdade privada, então eu mudei para o jornalismo. Estou super feliz hoje, ainda bem, mas também eu gostaria de também de ter sido médica. Na verdade, o jornalismo, aí, essa diferenciação, eu sempre faço, seu Carlos, essa diferenciação. Não confunda o repórter, porque é isso, nós somos atacados na rua porque as pessoas não acreditam nas empresas de comunicação. E nós estamos lá representando um meio de comunicação. Então, quando o repórter da Globo, da Folha, da Record, ele é agredido, é porque as pessoas estão com raiva da Folha, da Globo, do Record, dos Estados Unidos, desses meios de comunicação. Eu sempre faço essa diferenciação, porque como eu conheço muitos jornalistas, eu sei que todos eles têm, de preferência, o compromisso mais ferrenho com a informação, com o equilíbrio. Eu não vou dizer com a isenção e com a verdade, porque a verdade ela não é absoluta, claro, ela tem um norte, mas a gente sabe que ela não é absoluta pelo modo como você vê o mundo. Você pode pegar o mesmo dado informativo e olhar de outra maneira. Então, eu sei disso. Então, eu sempre faço a defesa do jornalismo nesse sentido. Agora, sobre a influência da política e do poder econômico no jornalismo, desde que a mídia brasileira foi criada. A mídia brasileira foi criada, foi distribuída, foi conformada para atender os interesses políticos e econômicos de quem comanda o poder no Brasil. Isso é gravíssimo. A gente só vai conseguir ter no Brasil um jornalismo que não faça isso que o senhor está criticando, que acontece, que não podemos generalizar, não é todo mundo que faz, mas é feito, temos que admitir que é feito. Não vou pôr aqui uma peneira, seria hipocrisia da minha parte, mas isso só vai mudar quando a gente tiver um jornalismo mais democrático, mais democracia nos meios de comunicação. Precisa ter mais meios de comunicação distribuído na mão de mais pessoas, porque fica muito sujeito ao interesse do momento, ao interesse de quem está no momento, né? Então, assim, tem a ver com qual é a relação que o meio de comunicação tem com o presidente.
né? Isso influencia no jornalismo, né? Se ele é contra ou a favor de quem ocupa o Palácio do Planalto, a cobertura é feita de um jeito, feita do outro, né? A gente tem N exemplos disso no Brasil ao longo da sua história, do jornalismo, dos meios de comunicação coniventes com o poder de plantão. Então, isso só vai mudar para que a gente conseguir ter no Brasil uma mídia mais democrática. Enquanto for concentrada, enquanto 5 famílias dominarem toda a comunicação no Brasil, enquanto uma única televisão que chega em 98% da população brasileira, uma única televisão ter 50% da audiência inteirinha no Brasil, né, num país cheio de canais, a gente não vai conseguir ter um jornalismo mais equilibrado, mais democrático, mais próximo da justiça. Porque da verdade eu não gosto de dizer, não, porque fica parecendo que o que sai no jornalismo é a verdade absoluta, e a gente sabe que você pode pegar uma informação verdadeira, colocar no papel, e o corpo do texto pode estar todinho, apuradinho, direitinho, que o repórter fez, como manda a boa regra jornalística. Vão lá, tasca um título que não tem nada a ver, tasca uma foto horrorosa do entrevistado, uma foto que é péssima. Por exemplo, um exemplo da escolha de uma foto. A Folha fez recentemente uma matéria sobre a posse do novo ministro, o ministro do Bolsonaro, esqueci até a pasta, Mário Frias, um ator da cultura, colocou um ensaio fotográfico dele nu na banheira. O título é o novo homem do presidente. O cara nu, com, desculpa a palavra aí, o bumbum aparecendo, um título que não é jornalístico. Eu, Alessandra, jornalista, repórter, reprovei, não gostei, não acho que é por aí que você vai fazer esse contraponto. Achei homofóbico, achei preconceituoso, achei que foi tendencioso contra o novo ministro da Educação, da Cultura. Eu não tenho nenhuma simpatia por ele, mas jornalisticamente não achei que foi uma escolha correta, foi uma escolha enviesada, feita por um grande jornal. Grande, que eu digo, uma mídia hegemônica, que combate a informação falsa, que combate o jornalismo enviesado. Então, isso acontece, infelizmente, mas é isso. Temos que ser plural. A concorrência é salutar em todos os campos da vida. Não é bom que a gente tenha só uma operadora de telefonia, porque todo monopólio, todo oligopólio é nocivo para a sociedade. Na comunicação, ele é uma praga, uma pandemia, uma epidemia mundial aí. Ok, muito obrigado, Alessandra. Muito obrigado pela resposta. Prazer, viu? Prazer conhecer todos vocês. É uma simpatia, adorei. Todo mundo antenado nas tecnologias. Eu estou aprendendo também, porque eu não sabia nada disso. Sou uma pessoa completamente analógica, parei no tempo, também estou me adaptando a esse novo tempo. Muito obrigada, viu, todos vocês. Foi um prazer enorme. Alessandra, nós estamos chegando ao fim, então, dessa palestra contigo, desse momento precioso para a nossa entidade. Eu agradeço, nossa academia fica muito agradecida com a sua participação e trazer essas informações tão importantes, né, para todos nós, e também para um mundo infinito que está disponível na internet, né? Nós estamos transmitindo ao vivo também pelo YouTube, nosso canal no YouTube. Então, Alessandra, muito obrigado, viu? Se você quiser fazer as considerações finais. Muito obrigada, gente. Quando eu estiver aí em Lafayette, estive em Lafayette só para cobrir o avião que caiu lá no Cristo, uma tragédia há muito tempo. Nunca voltei em Lafayette. Pretendo voltar e fazer uma visita à academia aí, porque eu sou uma leitora voraz, contumaz, e tenho muito orgulho assim, de estar falando para uma academia de literatura, para pessoas que têm essa paixão aí, que a gente divide coletivamente, que é a paixão pelos livros, porque eu tenho para mim que ler é revolucionário. Essa é o mote da minha vida. Ler abre a nossa cabeça, abre o nosso horizonte, e essa contribuição da defesa da literatura que vocês fazem aí na academia é muito importante para a cultura, para a cidade, para a educação, e também para o jornalismo, que eu sei que na academia aí teve e tem muitos jornalistas. Muito obrigada
pela oportunidade